Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus venha nos abençoar nesse último mês, do ano e já preparar-nos para um ano ainda melhor pela graça dele. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16. Vamos ver o que Jesus nos ensina essa manhã. Palavras dele, palavras do Deus vivo, do Deus encarnado. Lucas 16, a partir do verso 9, queridos. Diz assim a palavra de Deus: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, isso que o Senhor ensinou é o que nós carecemos aprender todos os dias. Fala conosco nesta manhã, como o Senhor ensinou aquele dia, Senhor. O Senhor possa falar aqui agora, profundamente no nosso coração, e a gente venha receber de Ti as instruções da verdadeira vida, da verdadeira riqueza. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eles vimos aqui palavras de Jesus que vão muito na contramão do que se vive por aí. E quando Deus trouxe essa mensagem no meu coração, já me veio aquela, Eu sei que essa pregação de hoje muitos não vão gostar. E a pergunta que fica é, se eu sei que muitos não vão gostar, se não aqui, pelo menos no YouTube, espero que aqui o máximo gostem, Mas a grande pergunta é, se eu sei que muitos não vão gostar, por que eu vou trazer uma mensagem que muitos não vão gostar? Ora, queridos, porque não gostar de algo que Jesus, que é Deus, não gostar de algo que Deus ensinou, é algo que devemos nos preocupar. E que deve nos fazer não abandonar a mensagem, pelo contrário, reforçá-la ainda mais, buscá-la ainda mais. Porque isso mostra uma carência, um enorme problema. Se nós nos dizemos cristãos e aquilo que Cristo ensinou nos incomoda e a gente quer descartar, a gente quer ignorar, a gente quer colocar debaixo do pano. Veja, a imensa maioria das pessoas que eles buscam um Deus, e aí eu coloco Deus com letra minúscula, a maioria das pessoas buscam um Deus que concorde com elas em tudo. Ou seja, um Deus que diga amém para o que ela pensa sobre a vida. Então querem um Deus com D minúsculo que seja a imagem e semelhança delas, em vez de buscarmos nós sermos imagem e semelhança dele. Entendem como se inverte o processo? A gente quer um Deus que seja a nossa imagem e semelhança, em vez de nós buscarmos sermos a imagem e semelhança dele. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: a carne milita contra o espírito. E a gente não pode dar essa vitória para a carne, colocando debaixo do pano aquilo que Jesus ensina, apesar de estar na total contramão, no contrafluxo do que o mundo vive, infelizmente boa parte dos cristãos também.
Então, se Jesus pregou isso aqui, a gente precisa pregar isso aqui. A gente não pode se furtar a ensinar o que Jesus ensinou por causa do ibope humano. Não pode mesmo. Por mais que a carne grite, por mais que a carne milita, a gente tem que escolher, como o apóstolo Paulo diz, se eu for servo dos homens, eu não sou servo de Cristo. Então a gente tem que escolher, né, na expressão em inglês, que eu acho muito bonita, entre ser um God pleaser ou um man pleaser. Você decidir ser um God pleaser, ou seja, aquele que é servo de Deus, quer agradar a Deus, você muitas vezes não vai agradar os seres humanos. Eu convido até os irmãos a abrirem 2 Timóteo capítulo 4. Estou fazendo todo esse parênteses aqui porque, como eu disse, é uma mensagem que incomoda, que muitos às vezes nem querem ouvir. 2 Timóteo 4. Mas eu não vou me furtar a pregar o que Jesus pregou, jamais. 2 Timóteo 4, verso 2, a instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, né, um jovem pastor, um jovem pregador, ele diz: pregue a palavra, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E aí vem o alerta dele, que é o tempo de hoje, né? Pois virá o tempo. Será que chegou esse tempo? Creio que sim. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar, vão pedir: não pregue isso não. Não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então o apóstolo Paulo diz aqui: vai chegar esse tempo. E eu acho que a gente está bem nesse tempo, né, querido? Que as pessoas rejeitam o que Jesus ensina e preferem juntar mestres que digam o que elas querem ouvir. E aí é uma escolha que a pessoa tem que fazer entre pregar o que as pessoas querem ouvir, e aí enche, ou pregar o que Deus manda pregar, e as pessoas que não suportam mais isso vão deixar a verdade e se voltar para os mitos. E detalhe interessante que o apóstolo Paulo diz: olha, eles juntarão mestres para si. Porque às vezes a pessoa fala: não, mas aquela pessoa, ele entende tudo da Bíblia, ele sabe o hebraico, sabe o grego, ele fala, conhece os versos decorados. Sim, o apóstolo diz: são mestres, vão ser mestres, só que vão ensinar segundo os desejos das pessoas. Então, querido, só continuando esse parênteses, mas já finalizando, quando você não gostar de uma pregação, analise o seu coração. Quando você não gostar de uma mensagem, analise se você não gostou porque é uma mensagem diferente do que Jesus ensinava, e aí tudo certo, aí o seu desgosto por aquela mensagem foi um desgosto espiritual, foi o Espírito Santo te incomodando e te mostrando: olha, isso não é o Evangelho, porque você desgostou porque difere do que Jesus ensinava. Agora, o problema é quando a pessoa não gostou da mensagem exatamente porque foi pregado o que Jesus pregava. Aí o desgosto da pessoa é um desgosto carnal, mundano e talvez diabólico. É uma semente, como Jesus diz, que caiu à beira do caminho e os demônios vieram e roubaram, ou caiu em terreno pedregoso, ou entre os espinhos. Então, hoje a gente está num período, queridos, que os cristãos, olha só, discordam de Cristo. Olha que coisa linda, né? Cristãos discordam de Cristo ou ignoram Cristo. Feito esse parênteses, vamos voltar ao que Jesus ensina, tá lá de Lucas 16, peço até que deixem abertos aí em Lucas 16, já deixem aí aberto, porque nós vamos ler aqui cada verso, porque a gente não pode se furtar, se Ele é o nosso Deus, a gente não pode se furtar ao que Ele ensinou. Bom, queridos, quem disse isso aqui, tudo isso aqui que nós lemos de Lucas 16, não fui eu, foi Jesus, foi Deus. Então nós lemos aqui, vamos ler novamente, o que o Criador do universo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é onisciente, aquele cujas palavras são dotadas de uma sabedoria infinita e, portanto,
Qualquer um que tem um mínimo de bom senso deveria crer e seguir imediatamente, sem hesitar. Então, o que ele diz é 100% confiável a respeito de qualquer assunto, e aqui nós vimos que o assunto principal ele está tratando de finanças, de dinheiro, de como o ser humano trata as suas riquezas. E o que ele diz, ainda mais sobre algo que faz parte tanto do nosso cotidiano, tem que ter relevância para as nossas vidas. Tem que ter um impacto, tem que colocar em nós um desafio para viver isso. Não pode ser algo que entra por um ouvido e sai pelo outro. E esse é o nosso desafio. Em vez de preferir os ensinos que há por aí, preferir o que Jesus fala aqui claramente. Porque o que ele diz, queridos, vai sempre conduzir o ser humano à plenitude. Por mais que pareça o oposto. Poxa, o que Jesus está dizendo aqui, como os romanos diziam lá, os cristãos antigos, isso é a religião dos pobres, a religião dos fracos, a religião dos covardes. Só que o tempo demonstrou quem é que era vitorioso. Então, por mais que os ensinos dele às vezes parecem que vai te levar a uma vida que não seja de plenitude, se você seguir mesmo a carne militando contra o seu espírito, você vai ser conduzido para uma vida e uma vida em abundância, porque ele disse que veio para isso. Mas para ter essa vida que ele propõe, essa vida em abundância, você tem que aderir a essa forma de encarar a vida, essa forma de viver a vida, essa forma de tratar as suas finanças. E detalhe, não é apenas uma questão do que você vai fazer, é uma questão de como você pensa, é de como você encara a vida. Porque se você faz a contragosto, se você não está crendo naquilo, e sabendo e encarando aquilo como verdade, não funciona. Então a gente viu aqui o que resume o ensino de Jesus a respeito de dinheiro, e vamos ver agora verso por verso, começando no verso 9, vamos aí ler juntos. Verso 9, Jesus dizendo: por isso eu lhes digo, usem a riqueza. Olha como é que Jesus começa, já de início, tratando as riquezas. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então, logo de partida, Jesus já mostra como ele trata o dinheiro. Você quer agradar a Deus, ajude pessoas, inclusive financeiramente. Ele fala, olha, as riquezas deste mundo ímpio, use-as para ganhar amigos, para acudir pessoas. Então, se você sabe de um familiar, de um amigo, de alguém que você conhece, que está passando algumas dificuldades, é Jesus que está dizendo, use as riquezas deste mundo ímpio para ajudar essas pessoas. E ele, inclusive, associa isso às moradas eternas, a algo celestial, dada a importância que Jesus trata disso. Lá em Lucas 11:41 ele diz, dá esmola. Fala claramente assim. Ou em Mateus 6, o sermão da montanha, ele trata isso, ele nem dá o comando, a ordem, ele já trata como um pressuposto. Ele diz, quando você der esmola, que não saiba a sua mão esquerda o que a mão direita está fazendo. Porque alguns faziam caridade para se exibir, para se colocar como superiores, para ganhar aplausos, para ganhar elogios. Não, faça isso sem ninguém saber. Não é para você contar para mim, não é para você contar para ninguém. Faça, ajude. Ou então, se for contar, que seja para exemplificar ou para levar as pessoas a serem assim também. Então veja, isso é de tamanha significância para Jesus, que ele trata disso aqui e trata disso até no Sermão do Monte. Então, quando aparecer a oportunidade, não hesite, não a desperdice, aproveite. Porque a gente também não precisa ficar agoniado ou preocupado, não. Deus vai enviar essas oportunidades para você ajudar pessoas. E aí você pode fechar o seu coração, pode dizer não, ou pode criar justificativas, como a gente sempre faz, né? Eu não sei se essa pessoa vai usar esse dinheiro da forma adequada, se vai gastar com isso, vai gastar com aquilo. Irmãos, isso não tem como você saber. Você pode usar o seu discernimento, olhar para a face da pessoa, você que tem um tempo de caminhada e ver, analisar. Mas isso vai até um certo ponto. Agora, se a gente for colocar essas justificativas, você nunca vai ajudar ninguém. Nunca.
Porque sempre existem os maus exemplos. E por causa dos maus exemplos, os bons, aqueles que realmente estão precisando, vão sofrer por causa disso. Então não faça isso. Isso é responsabilidade da pessoa. Se ela está abusando, se ela está mentindo, isso ela vai ter que ver com Deus depois. Agora, que não seja você também a ter que se ver com Deus depois, se você sempre diz não, se você sempre fecha o seu coração. Porque Deus colocou nas tuas mãos a capacidade, a possibilidade de ajudar. Então ajude, irmãos, ajude. Como diz Provérbios 3, 27, um verso que eu decorei quase 15 anos atrás. Não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Faça, irmãos. Se você tem a possibilidade, se Deus te deu a graça de ter, naquele momento, um pouco a mais e puder ajudar alguém, faça. Porque isso vai render louvores a Deus, a pessoa vai agradecer a Deus pela tua vida, como Jesus diz, né? Faça as tuas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como é que você vai fazer alguém glorificar a Deus? Falando para ele, olha, glorifique a Deus. Muito bom, irmãos, mas tem uma outra forma. Jesus diz, faça boas obras a eles e eles automaticamente vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus já começa assim, a riqueza deste mundo ímpio, use-a, sim, para ganhar amigos, para fazer amigos. E ele continua no verso 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco ou infiel no pouco, também é desonesto no muito. Então Jesus já está dizendo, olha, esse comando que eu estou dando de ajudar pessoas com o que você tem, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Agora, se você não for fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Porque tem gente que diz, não, eu não estou ajudando tal pessoa, é porque eu ainda não tenho muito dinheiro. E Jesus está dizendo, não adianta. Se você não é fiel no pouco, dentro do seu pouco, mas tem um pouquinho sobrando, é pouco? É, mas está sobrando um pouco. E alguém não tem. Se você não é fiel a esse ensino de Jesus no pouco, não adianta, você não vai ser no muito. Porque tem gente que fica falando, não, mas se eu ganhar, for promovido, se eu for isso, se eu for subindo de cargo, vou tendo mais dinheiro, aí, quando chegar lá na frente, eu vou ajudar. Jesus não vai. Não adianta me enrolar. É o que Deus está dizendo. Não adianta me enrolar. Ou você ajuda agora, tendo um pouco sobrando, ou você não vai ajudar depois. Porque isso está construindo o seu caráter. Isso está construindo. Se você se incomoda, se você se preocupa com a dor do outro, e também não fica empurrando para o governo, né? Mas o governo tinha que cuidar, tinha que fazer isso. Tudo bem, tem. Mas e você como pessoa? O Evangelho não fica empurrando a responsabilidade das coisas para governo, ou para terceiros, ou para os milionários, ou para os bilionários. Não dá para ficar esperando eles. Se eles e quando puderem fazer, melhor. Mas enquanto isso, nós como cristãos temos a responsabilidade. Nós como indivíduo, cada indivíduo tem que agir, tem que ser fiel, nem que seja no pouco. Tem que seguir esse princípio de Jesus. Senão, não vai seguir nunca. Então isso já tem que ser a sua mente, a sua forma de encarar a vida. Se eu tiver um pouco que seja e alguém estiver precisando, que eu ajude. Ponto. Então, ser fiel a esses princípios é a base, é o fundamento. E você precisa ser fiel. E ser fiel também, não apenas nessa questão de fazer o bem ao próximo, mas também ser fiel naquilo que Deus já te deu. Se você tem um emprego, ou você tem uma empresa, o que você tem, seja grato a Deus e seja fiel nisso. Porque, veja, muitas vezes as pessoas ficam reclamando, poxa, por que eu não sou promovido? Por que eu não subo de cargo? Tudo bem, mas você está sendo fiel no pouco? Porque as pessoas, de novo, são assim, né? Se eu for promovido para o cargo tal, aí eu vou dar o máximo de mim. Aí eu vou, honrar essa confiança. Não, Jesus, de novo, não me enrole. É o que Deus está dizendo. Ou você é fiel no pouco, no cargo lá embaixo, ou você não vai ser fiel no cargo lá de cima. Pelo contrário.
contrário, né? No cargo lá de cima que você tem poder, muito mais formas de enrolar, aí que você não vai ser fiel coisa nenhuma. Então, você tem que ser fiel já no pouco. Pode ser o emprego de estagiário, pode ser o emprego de limpador de chão, pode ser o emprego mais baixo, seja fiel. Porque as pessoas estão olhando a sua atitude enquanto você está naquele posto menor. Porque alguém só vai te colocar num posto maior se você tiver uma atitude superior ao posto que você tem agora. Se a sua atitude diante de um posto menor é de alguém que deveria estar num posto maior, aí a pessoa fala, realmente, ele está trabalhando como se estivesse num posto maior. Ele exerce uma responsabilidade, ele exerce o trabalho, o esforço, ele se prepara, ele faz com afinco, com capricho, então ele realmente é um posto que não é o dele, ele precisa subir. Agora as pessoas ficam, não, eu vou fazer, como eu estou num posto lá embaixo, vou fazer de qualquer jeito mesmo, recebo pouco. Se eu recebo pouco, vou fazer de qualquer jeito. Muito bem, essa é a fórmula do seu fracasso. Jesus diz, ou você é fiel no pouco, ou você nunca vai ser fiel. E a fórmula do brasileiro, a mentalidade brasileira em geral, né, que o esperto é aquele que ganha muito, trabalha pouco e estuda pouco. E essa muitas vezes é a mentalidade do brasileiro e, de novo, é a fórmula do fracasso. É a fórmula do atraso de vida e o atraso do país como um todo, porque isso, às vezes, é a mentalidade quase que de uma nação, né? Que é, de certa forma, do ser humano, mas muitas nações quebraram isso. Em muitos países é vergonhoso a pessoa está ganhando dinheiro sem estar se esforçando, só por mera sorte ou porque ganhou uma herança, etc. Muitas vezes, em muitos países, essa pessoa é tratada como vergonhosa. A pessoa tem vergonha de dizer isso. Tem até a expressão em inglês, né? Que a pessoa que quer to get something for nothing. Ou seja, a pessoa quer ganhar algo sem ter feito nada. Isso é vergonhoso. E veja, é uma mentira, é um engano, que é óbvio, né, queridos? A gente tem que entender por que isso é uma mentira e um engano e por que leva ao fracasso. Você pagaria muito para alguém por um serviço que o trabalho é pouco e requer pouco estudo? Você pagaria muito a alguém assim? Que para fazer o serviço ela tem que fazer pouquinha coisa e ainda precisou estudar pouco para saber aquilo. Bom, você não pagaria muito para isso e nem vão te pagar muito por pouco esforço e pouco estudo. É óbvio. Você trata assim a vida e os outros também. Então, se alguém quer seguir uma rotina assim, um entendimento assim, é uma rotina para o fracasso. Quer ganhar mais, tem que trabalhar mais. Quer ganhar mais, tem que estudar mais. É o óbvio, né, queridos? Tem que se esforçar mais, fazer as coisas com mais capricho, com mais dedicação, com mais esmero. É como o livro de Provérbios diz: viste o homem capaz ou profícuo naquela arte dele, ele será colocado entre os reis e os príncipes. Então é a sua escolha. O livro de Provérbios já diz: aquele que é experiente, que é dedicado, que é capaz na sua área, será colocado diante dos reis e dos príncipes. Mas para isso, ele não é colocado diante dos reis e dos príncipes e depois se prepara. Ele se prepara primeiro. Às vezes a gente sempre esquece, né, que primeiro vem a labuta, o preparo, a dedicação, para só depois você chegar naqueles lugares. Não adianta ficar orando para Deus: Deus me coloca entre os reis e os príncipes. E Deus está falando: olha o que eu disse em Provérbios. Se capacite, se prepare. Como o rei Davi, antes dele ser rei, ele teve que ser um pastorzinho, esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, que vivia debaixo de chuva, cuidando de ovelhas. Ele teve que lutar contra o leão, teve que lutar contra o urso, e ganhando o que para isso? Nada, reconhecimento nenhum. Nem o pai dele se lembrava dele. Mas ele lutou contra o leão, lutou contra o urso e não deixou que fosse roubada sequer uma ovelha. Então, enquanto você está lá embaixo, que você demonstra quem você é. Porque se lá embaixo você já se demonstra uma pessoa que não é confiável, não é responsável, não é dedicada,
você primeiro não vai subir. Se subir, vai acabar caindo depois, porque se tornou o seu caráter, se tornou a sua forma de tratar aquilo. E quem não é fiel no pouco, irmãos, não vai ser fiel no muito. Então veja como Jesus nos chama à responsabilidade e a sermos pessoas honestas no que fazemos, dedicadas no que fazemos. Então, tá vendo? Olha a receita, tá a receita do fracasso, e Jesus está dando a receita da prosperidade verdadeira. Ele continua no verso 11. De confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Como sempre, né, queridos? Jesus sempre traz uma verdade e aponta sempre para o alto. Sempre ele aponta para o alto, ele não mantém as coisas neste mundo. Jesus está dizendo, se você é uma pessoa desonesta, uma pessoa corrupta, uma pessoa que não é confiável nas riquezas deste mundo, como é que essa pessoa acha que vai agradar a Deus? Como é que essa pessoa acha que vai ter acesso às verdadeiras riquezas? Então Jesus de novo aponta para o alto. Então primeiro você tem que honrar a Deus com essas coisas aqui de baixo. De novo, fazendo caridade, ajudando pessoas, e Deus vai te abençoar cada vez mais com as verdadeiras riquezas. Se você não for confiável no que Ele te coloca na mão em termos de finanças, e não honra a Deus com isso, Ele já sabe com quem Ele está lidando, e você precisa saber também. No verso 12 ele continua: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então veja, é colocado diante de você o seu emprego. No seu emprego você está trabalhando com capital, com o maquinário, com as coisas que é dos outros. Se você não é confiável nessas coisas, a pessoa também não vai te pagar o adequado em relação ao que é seu. É sempre uma contraprestação. O teu trabalho, né, que você lida com as coisas dos outros, você vai receber o que é seu, que é o seu salário. O seu salário, o dinheiro que ele te paga. Isso ali é o que é seu. E o que é dos outros é onde você está trabalhando, os instrumentos, o local de trabalho. Se você honra o local de trabalho, honra os instrumentos, honra o seu patrão, em vez de ficar falando mal nas costas, em vez de ficar reclamando da vida. Não. Se você é fiel com o que é colocado, coisas dos outros nas suas mãos, para você fazer o melhor, aí sim a pessoa vai te dar cada vez mais e melhor o que é seu, que é o seu salário. Então, queridos, e também no plano espiritual, Deus está te dando a confiança de te dar um emprego, de te dar uma empresa. Se você não for fiel naquilo que é te dado, como é que isso vai render frutos bons? A gente tem que honrar, queridos. A gente tem que ser fiel. Nós temos que ser responsáveis. O Evangelho nos chama a ser assim. Uma atitude para com a vida. Essa atitude, se você for fiel com as coisas dos outros, você vai receber o que é seu. O seu salário, a sua recompensa, a sua promoção, coloque o nome que for. Você só vai receber isso se você primeiro for fiel, não tendo recebido essas coisas. A sua fidelidade vem antes. A recompensa, a bênção vem depois. Porque as pessoas invertem, né? Quando eu for abençoado, aí eu vou ser responsável. Não. É quando você for responsável que você vai ser abençoado. O Evangelho é assim. No verso 13, de novo Jesus aponta agora para o alto e relembra. Se ele tratou tudo isso, ele lembra agora o lugar, o devido lugar do dinheiro. Verso 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em outras versões, a Deus e a Mamon. Ipsis litteris, isso aqui também está em Mateus 6, no Sermão do Monte, palavra por palavra, né? Então Jesus diz, olha, tudo isso aqui que foi falado é como você tem que tratar o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu negócio. Seja fiel, trabalhe com afinco, seja uma pessoa responsável, seja uma pessoa honesta. Só dessa forma você vai receber o que é seu. A sua recompensa, a sua promoção, a sua bênção. Agora,
Feito tudo isso aí, sendo responsável, trabalhando com afinco, procurando ser uma pessoa capaz para ser colocado entre os reis e os príncipes, tudo isso você tem que fazer. Agora, cuidado. Se você coloca isso em primeiro lugar na sua vida, se você coloca o dinheiro como teu Deus, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Tem que fazer uma escolha. Tem que saber o lugar de cada coisa. Tudo isso que foi falado tem um lugar, que é segundo posto ou terceiro. Em primeiro lugar tem que ser Deus. Se você inverter essa ordem, você vai ter problemas. Você cai numa idolatria. A palavra de Deus chama a ganância, a cobiça de idolatria. A ganância e a cobiça. Sempre quando o apóstolo Paulo fala, e a ganância, que é a idolatria. Às vezes a gente pensa, idolatria é ficar servindo 1000 deuses, aquela coisa, se prostrando diante de estátuas. É verdade. Só que essa é uma idolatria muito tosca, muito fácil de ser detectada. Tem uma que é mais sutil e que acontece para todo lado, quando alguém se prostra ao dinheiro. Quando a pessoa coloca isso como o principal objetivo de vida, como coloca isso como a razão da sua felicidade, como coloca isso como a força motriz do seu viver, quando coloca isso como a razão da sua existência, como aquilo que a faz feliz. Isso é idolatria. Mamon, que infelizmente é o Deus de boa parte dos que se dizem cristãos, porque colocam isso como objetivo e fazem tudo para receberem dele, como aquele esquema de barganha. Ah, Deus, eu te dou isso, aí você me dá aquilo, eu te dou isso, você me dá 10 vezes mais. Tudo isso é servir a um outro Senhor. A pessoa pode dizer da boca para fora que serve a Deus, mas de novo, se o foco, se o alvo, se o motivo, se a razão do viver dela é o dinheiro, esse é o Deus dela. Por mais que ela ponha camiseta de Jesus, boné de Jesus, vá ao culto, mas se o alvo dela, o objetivo dela for esse, então esse é o Deus dela. Jesus está dizendo, não adianta você falar, não, mas eu estou servindo a Deus também. Não, não está. Porque você ama um ou você ama o outro. Não tem como conciliar as duas coisas, que é o que a teologia da prosperidade faz. Tenta conciliar as duas coisas e muitas igrejas tentam, não, dá para conciliar. Não, Jesus já diz, não dá. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Faça a sua escolha. E Jesus continua ainda tratando disso, verso 14. Jesus falou isso, tudo isso aqui que eu preguei, se não tivesse Jesus, se a gente não põe a referência e prega em algumas igrejas, o que ia acontecer com essa mensagem minha? Isso aqui, verso 14. Os fariseus, ou se você quiser botar aí, boa parte dos evangélicos, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. É isso aqui que acontece, queridos? A gente traz uma mensagem assim, de não colocar o dinheiro em primeiro lugar, de colocar o dinheiro no seu devido lugar, muitos vão zombar. Não, você tem que buscar a prosperidade, a sua vitória, você vai ser o chefe do seu chefe, e fica só nisso a pregação da igreja, que deveria falar de Deus, só falando sobre isso. E aí, os fariseus, que boa parte do mundo evangélico é assim, zombavam de Jesus. Por quê? Porque amavam o dinheiro. E a gente tem que ver se a gente, por dentro, não discorda de Jesus, não quer colocar esses ensinos de Jesus debaixo do pano, não quer ser pautado por esse tipo de ensino de Jesus. E isso é zombar de Jesus, Então, o problema de se pregar o evangelho, como esses versos, em vez de pular, é ser zombado, vão dizer que é discurso de derrota. E Jesus foi explícito, queridos? Em Mateus 6 ele diz, não acumulem, vou falar de novo, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Então Jesus falou, não é para acumular, esse não é o objetivo, não pode ser o objetivo da sua vida. E tem que ter coragem para pregar algo assim. E por isso, por vários motivos, que Jesus também foi crucificado. E zombavam dele. Ah, esse pobretão é fácil ele dizer que não é para acumular. Esse cara lá da Galiléia, esse cara que não tem onde cair morto, não tem onde reclinar a cabeça, que Jesus falou, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Traduzindo para a expressão de hoje, não tem onde cair morto.
Ele fala isso, ele é esse pobretão aí, fica ensinando essa pobreza aí, quando Jesus não estava ensinando pobreza, estava ensinando o devido lugar. Então Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Então esse mundo 99% capitalista e só 1% se isso cristão, é uma loucura pregar isso. Mas é o que Jesus pregava. E detalhe, queridos, ele disse, porque se você colocar isso como objetivo da sua vida, acumular, qual é o problema disso, Jesus? Jesus disse: porque eles vão roubar. A traça e a ferrugem vai destruir, os ladrões vão roubar e furtar isso. E quando isso que acontece na vida de um evangélico, na vida de um cristão, eles ficam surpresos. Mas como é que eu perdi todo esse dinheiro, não deu certo, não funcionou, tal coisa, mas eu orei, eu fiz jejum, eu busquei, eu fiz propósito. Mas Jesus disse que ia acontecer. Não disse? Não está escrito? Não acumulem, por quê? Porque os ladrões vão roubar. Ele disse que vai acontecer. Não é eu que estou dizendo, está escrito. Então ele diz, e aí os evangélicos que seguem muito mais a mentalidade capitalista do que o que Jesus ensina, eles ficam surpresos. Como é que isso aconteceu? Ficam decepcionados com o evangelho. Sei que evangelho, né? Que Jesus não falou nada disso. Nunca vão roubar, vamos orar que nunca vai roubar. Não, Jesus vai roubar. Ficam decepcionados, ficam envergonhados, porque deram testemunho para todo mundo. Não, meu irmão, claro que vai dar certo, porque eu sou servo de Deus. Jesus disse que vai acontecer para todos. Ficam revoltados com Deus, brigam com Deus, se afastam da igreja porque aconteceu tal coisa, ficam deprimidos quando isso acontece, e aí milhões se desviam da igreja. Hoje as estatísticas dizem que milhões se afastaram por causa de quê? As entrevistas com essas pessoas que se afastaram dizem não, porque disseram que eu ia ser rico, milionário, que meu negócio ia dar certo, que eu seria promovido. Falaram tudo isso, que bastava eu fazer as campanhas, orações, jejuns, propósitos, tudo isso, que eu ia receber tudo. Não recebi. Fui enganado. Enganado por esses, não por Jesus, porque Jesus já disse o que ia acontecer. Sorry, Jesus disse, sorry, vai acontecer. E eu não disse só aqui não, os ladrões vão roubar, e Jesus disse, vão ter aflições também. Não é, se acontecer uma aflição, não, vai vir aflição, meu irmão, me desculpe, vai vir. Vai vir aflição, vai vir traço, vai vir ferrugem, vai vir ladrão, vai vir espinho na carne. E se você orar pedindo para tirar o espinho da carne, Deus vai dizer, olha, me desculpe, não vou tirar não. Não vou não. Mas eu orei 3 vezes, e não foi qualquer um, foi o apóstolo Paulo. Eu orei 3 vezes a Deus e Deus me disse, não vou tirar, vai ficar aí. Mas Deus é um demônio, um ministro de Satanás que está me esbofeteando. É isso mesmo, eu sei. Obrigado, apóstolo Paulo, pela informação, mas eu já sabia, tá? Eu já sabia. E Deus vai tirar esse demônio que está me esbofeteando? Não vou não. Por que, Deus? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e você vai ter que aprender que a minha graça te basta. É a minha graça. O centro do evangelho é você viver pela graça, é você viver pela fé. Não é viver pelo dinheiro ou pela prosperidade, é pela fé, é pela graça, é através de Deus. O que o evangelho promete é Deus em abundância. Mas Deus em abundância não é vida em abundância. Aí difícil, né, irmãos? Aí você precisa primeiro, você se converte, aí vai entender. Enquanto não se converte, não vai entender. Deus em abundância, que o evangelho está oferecendo, Deus em abundância. Mas isso não é vida em abundância, isso não basta. Bom, tá bom mesmo. Então primeiro se converte, primeiro entender que a graça te basta. Que a graça dele é melhor do que a vida. Aí sim, o que vier é um plus. Aí o que vier é bênção, é alegria. Mas a minha alegria, a minha fidelidade a Deus, a minha vida com Deus, não se baseia no que Ele me dá. Se baseia no que Ele é. Isso é ser cristão. Outra coisa é ser servo de Mamon, ou seguir a Deus se Ele me der. Deus, você quer me ter?
Não é de qualquer jeito que você vai ter que me ter, não, Deus. Você acha que é fácil me ter? Vamos ver o que você vai me dar. Ah, morreu na cruz? Não, tá bom, não. Legal, não, isso é bom. Começou bem, Deus, começou bem. Mas não é o suficiente, não. Vai ter que me dar isso, vai ter que me dar casa boa, carro bom, último tipo, isso. Aí sim você serve. Seu, tá? Tá me dando? Legal, Deus, tá bom, hein? Show de bola. Tá indo bem, Deus. Até que me surpreendeu, Deus. Aí perde um carro. Deus, eu tinha 3, só tenho 2 agora. Cuidado, hein, Deus, vai perder, hein? Vai me perder. Coitado, hein? Já pensou como é que você vai ficar sem eu? Sem eu, o que será de você? É isso que as pessoas tratam Deus, queridos. Isso não dá para continuar com isso, porque isso é zombar da cara de Deus. Isso é, de novo, se a pessoa não entender que Deus se dando na cruz, derramando o seu Espírito Santo e dando a companhia dele com você todos os dias, se isso já não for o suficiente, a pessoa não entendeu, não. Porque, às vezes eu vejo, já vi cristãos falando, nossa, eu fico impressionado com aqueles mártires que perdiam as posses, perdiam o emprego, né? Familiares mortos, amigos mortos, e eles sendo torturados, indo ser mortos, e ainda fiéis a Deus, e ainda louvando a Deus. Como é que pode? Eles serviam a Deus para quê, então? Aí fica difícil. Então a pessoa, você vê, às vezes está há anos na igreja e não aprendeu nada, né, queridos? Não aprendeu nada. Se a pessoa não entender que a maior riqueza da vida dela é Deus, então ela está servindo a Mamon. É claro que Deus nos abençoa, Deus nos agracia. E eu, de detalhe, sempre tem que fazer isso, porque senão aí a pessoa... Não, queridos, o Evangelho te oferece Deus. O mais, de novo, ele abençoa, mas coloque o seu coração em Deus. E por mais que Jesus diga, o ladrão vai roubar, a traça vai destruir, a ferrugem vai destruir, vai ter aflições, vai ter espinho na carne. Jesus pode repetir isso 1000 vezes, pode falar até ficar, né, mudo. Não adianta. As pessoas não vão acreditar em Jesus, vão acreditar no que se prega por aí. Como eu já vi acontecer, numa igreja imensa, estava tendo um show lá, aí o pastor falou, olha, leu a passagem aqui, olha, não acumulem para vocês tesouros nos céus. Aí ele teve a cara de pau de dizer, olha, irmãos, Deus disse aqui, Jesus disse para não acumular, mas não é que não pode acumular, pode, irmãos, pode. Ou seja, ele pegou, rasgou na cara de todo mundo, e todo mundo, aleluia, glória a Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo, aleluia, aquele poder caindo, não sei que poder, só se for de Mamon mesmo. Então, queridos, ou a gente assume o que o Evangelho ensina, ou vamos fazer outra coisa, entendeu? Não tem problema a pessoa, não, vou seguir a religião tal, né, vou deixar de ser... Tudo bem, pelo menos a pessoa está sendo honesta. Outra coisa é dizer uma coisa e estar mentindo para si mesmo, mentindo para Deus e deturpando o que Deus ensina. Continuando, verso 15. Lembra o verso 14? Zombavam de Jesus. Toda essa pregação, todo esse zombava de Jesus. Esse pobretão aí fica falando essas besteiras. Zombavam de Jesus. Por quê? Porque amavam o dinheiro. Não amavam a Deus, amavam o dinheiro. E versos 15, Jesus responde a essa zombaria. Jesus disse: vocês são os que se justificam a si mesmos. Ou seja, vocês dizem, eu sou de Deus, ficam se justificando aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Quem está falando isso? Pastor Rômulo? Não. Aquilo que tem muito valor entre os homens. Estavam falando de quê? De dinheiro. Zombavam a Jesus por quê? Por causa de dinheiro. Amavam ao quê? Ao dinheiro. E aí Jesus diz, aquilo que tem muito valor entre os homens. Não é que Deus assim, tudo bem, eu não dou muito valor. Não, é detestável aos olhos de Deus. Então veja que tudo isso aqui que estamos tratando, essa mentalidade
da pessoa focada no dinheiro como alvo e usando às vezes Deus e a igreja para isso. Jesus está dizendo, essa mentalidade é detestável aos olhos de Deus. Detestável. Sou eu que estou dizendo? Não, é Jesus. É Deus que está dizendo o que é detestável para Ele. E aí a gente para pensar qual a gravidade disso, queridos. Não, aquele pastor ele prega um pouquinho de teologia da prosperidade, aquela igreja tem um pouco... Não, queridos. Ele está ensinando para as pessoas, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja vice-deus, seja quarta pessoa da Trindade, o nome que a pessoa que se quiser colocar. Essa pessoa está ensinando ao povo o que é detestável aos olhos de Deus, dentro da igreja. Se isso não for sério, eu não sei o que é sério. E pior, todo mundo aprendendo, dando glória a Deus, dizendo aleluia, que maravilha, que pregação daquilo que é detestável aos olhos de Deus. E ensinam isso como se fosse de Jesus, mas só estão atendendo, respondendo, né, como nós lemos lá em 2 Timóteo. Mestres, pessoas sentindo coceiras nos ouvidos, vão juntar mestres que preguem segundo os seus desejos. Então, só pregando ganância e pregando cobiça. Então, aquilo que o apóstolo Paulo diz, ganância, que é idolatria, hoje se fala, não, ganância, que é o resultado de servir a Deus. Não, ganância, que é idolatria. É assim que a Bíblia diz, é assim que eu prego, assim que é. Queridos, vai chegar o dia que nós todos compareceremos diante do Deus do universo. E aí a gente vai ver quem estava falando. Não, já está escrito, né? A pessoa não vai nem poder dizer, não, mas Deus, eu não sabia. Peraí, como não sabia? Eu falei, não acumulem. Disse que o ladrão ia roubar. Disse que ganância, que é idolatria. Cobiça, que é idolatria. Já falei tudo isso. Não tem como a pessoa dizer que não sabia. Mas se essa é a mentalidade do mundo, né, detestável aos olhos de Deus, e que vai fazer a pessoa zombar do verdadeiro evangelho, que oferece Deus, que oferece o sangue de Cristo, que se deu por nós, Deus demonstrando seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Tudo isso, coisa muito linda, mas que as pessoas ignoram. Agora Deus, tá bom, legal Deus, agora me dá dinheiro, tá? Me dá dinheiro, achei bonito, agora me dá dinheiro, tá? Aí sim, vou achar mais bonito ainda. Se isso tudo é detestável aos olhos de Deus, tratar a Deus como pessoas interesseiras, qual que é a mentalidade divina que agrada a Ele? Se essa mentalidade é detestável aos olhos dele. É o que Jesus diz. Não acumule para vocês tesouros nessa terra, porque a traça, a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e furtam. Mas, aí ele continua, isso é o que Deus não quer. O que Ele quer? Acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então deixa bem claro, você quer algo que ninguém vai roubar? Ajunte tesouros nos céus. Quanto você juntar aqui, meu amigo, Deus já falou, vai acontecer. Então não adianta reclamar com Ele. Se Deus te der a graça de não acontecer, ótimo. Se nenhum ladrão conseguir te achar, boa sorte. Se bem que a gente está sendo roubado o tempo todo, né, querido? Nós temos governantes. A única coisa que ninguém nunca vai roubar, que demônio nenhum, ladrão nenhum, ninguém pode roubar, é o que você acumula com Deus. É só isso. O que você está acumulando nos céus, queridos, quem é que vai roubar? O diabo vai lá roubar? Algum governador, algum governante, algum político vai conseguir ir lá roubar? Não. Algum ladrão com arma apontada vai conseguir roubar? Não. Só que cristãos não dão valor para isso. Deixa eu ver se você está sendo próspero. Quanto você tem na sua conta bancária? É assim que as pessoas acumulam, analisam a vida de um cristão. Deixa eu ver se você está sendo próspero, irmão. Você não está vestindo muito bem, seu carro está muito bem. Eu acho que você não está muito próspero, não, irmão. Você tem que orar mais, tem que vigiar, tem que fazer jejum e oração. E Deus, de novo, isso para Deus é detestável. Deus não está olhando isso, não está olhando sua conta bancária. Pelo contrário, ele não está olhando quanto você ganha, está olhando quanto você dá.
Isso ele olha. Quanto você ganha, não. Quanto você dá, sim. E o que você está acumulando de tesouro nos céus? O que você está fazendo para o reino dele? O quanto você procura ser uma pessoa melhor? O quanto você procura crescer nos frutos do Espírito, nas bem-aventuranças? É isso que ele pregou. Ele não falou bem-aventurado o rico, ou bem-aventurado o próspero. Frutos do Espírito Santo. A pessoa está sendo promovida a cada ano. Que parece que essas são as bem-aventuranças e os frutos do Espírito que há por aí, de novo, detestável aos olhos de Deus. Ou a gente aprende a buscar a Deus para crescer em espiritualidade. Olha que novidade, irmão. Já pensou, hein? Pensou buscar a Deus para crescer em espiritualidade? Quem é que pensou uma novidade tão grande dessa, né? Porque hoje não há isso. É que eu falo, eu leio os escritos do primeiro século até 1900. É isso que se pregava. Hoje ninguém prega sobre isso, ignoram isso e vão pregar outras coisas. E acho isso maravilhoso, aleluia, é uma nova mover, nova revelação. Isso é vergonhoso, isso é detestável. Vocês lerem os escritos antigos de um Thomas Kempis, Imitação de Cristo, você vai ver como era o coração das pessoas, buscando acumular o quê? Tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. São aplaudidos os ricos desse mundo. Boa sorte quando chegar diante de Deus. Os pobres deste mundo muitas vezes são zombados. Vão chegar diante daquele que vão dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel nesse pouco a sua vida toda. Uma vida simples, trabalhando. Não estou falando de uma pessoa desleixada ou preguiçosa. Você foi fiel nesse pouco. Tendo uma vida difícil, tendo uma vida dura, às vezes recebendo pouco, às vezes recebendo injustiça, mas você nunca me negou. Você nunca cuspiu na minha cara, dizendo: Deus, por que você não me dá mais? Pelo contrário, você só pedia misericórdia, pedia ajuda e se mantinha dizendo: Senhor, obrigado por esse pão, por esse prato de arroz e feijão. Está faltando um pouco da carne, mas Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. E eu vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar honrando o Senhor no pouco. E Jesus vai dizer: servo bom e fiel, você foi zombado na terra. Vem, entra para o gozo do teu Senhor, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. As moradas eternas, as verdadeiras riquezas. Jesus falando aqui, você vai ser recebido nas moradas eternas, você vai ser lhe dado as verdadeiras riquezas. Quem vai receber isso, queridos? Vocês acham que são os bilionários que não estão nem aí para as pessoas, fazem, desfazem, roubam, se corrompem, não estão nem aí para ninguém, não estão nem aí para Deus? Os coaches, as pessoas, os grandes investidores, todo mundo recebendo palmas e aplausos. Eu quero ver diante de Deus. Eu quero ver diante de Deus. Então, aquilo que é louvável aos olhos dos homens é detestável diante de Deus. E queridos, acumulem para vocês, Jesus diz, e isso que eu vou pregar, acumulem para vocês tesouros nos céus. Acumulem para vocês. Isso que a igreja deveria estar pregando. Não prega, aqui se prega. Acumulem para vocês tesouros nos céus. Hoje se prega, vamos pregar, acumular o que Jesus mandou acumular. Possível que é difícil ver aqui essa missão da igreja. Pregar que a gente acumule o que Jesus mandou acumular. E não pregar para acumular o que Jesus disse que não é para acumular. Porque hoje a situação é tão feia que às vezes as pessoas comparam, né? Poxa, será que eu prospero mais com a pregação desse pastor aqui ou com aquele coach? Poxa, aquele coach me ensinou umas coisas muito melhores e agora estou ganhando mais dinheiro do que o que aprendi com aquele pastor. Olha a comparação, queridos, porque ambos estão pregando a mesma coisa, ambos estão pregando dinheiro. E aí os pastores vão sendo comparados, os coaches se dando melhor. Porque Jesus disse que em relação às riquezas deste mundo, os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz.
Vai pregar dinheiro? Vai tomar um couro dos cursos, que eles vão dar de 1.000 a 0. Como estão dando, estão humilhando os pastores que conseguiam fazer as pessoas prosperar um pouquinho, os coaches estão fazendo elas prosperar muito, porque os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Jesus disse isso. Mas não é um verdadeiro pastor, não é para ser comparado a um coach, porque é a mesma coisa você comparar um engenheiro com um biólogo marinho. Duas coisas diferentes. Qual que é melhor para construir um prédio? Um engenheiro ou um biólogo marinho? Engenheiro. Por quê? São duas coisas com alvos diferentes. Tem algum problema em ser biólogo marinho? Não. Tem problema em ser coach? Não. Mas o alvo dele é um. Por quê? Porque o engenheiro fica tentando ser o biólogo marinho fica tentando construir prédio. Vai tombar. E não é essa a missão da igreja. Coach, quer aprender prosperidade? Faça faculdade de administração, faça cursos de finanças, vá nos cursos, está precisando, faça tudo isso. Algum conselho, a Bíblia dá, com certeza, e dá muitos. Mas não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é ensinar a acumular o que Jesus mandou acumular. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, aí vão lhes confiar as verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas é o que é para ser pregado. Vamos ficar de pé, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória. Louvado seja o Senhor. Ah, se Jesus viesse hoje. Você já foi zombado naquela época, imagina, irmão. Naquela época, que nem tinha questão de finanças, de capitalismo, de prosperidade, de cor, todo mundo falando de dinheiro, investimentos, etc., empreendedorismo, tudo isso bom, tá, queridos? Nada contra isso, pelo contrário. Mas o problema é trazer isso para dentro da igreja e como missão da igreja. E os fariseus tratavam assim. Se naquela época nem tinha isso, esse afã todo, não tinha tanta essa visão, Jesus já era zombado. Imagine se Jesus viesse hoje, queridos. Olha, irmão, as pessoas iam rir tanto da cara de Jesus. Ia ridicularizar ele tanto. Iam zombar dele, aquele pobretão lá, coitado. A igreja dele, ninguém está prosperando não, coitado. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, queridos. Mas quem seguia ele ganhava um novo coração, era cheio do Espírito Santo mesmo, não emoções de mamon, e acumulava tesouros do céu. Tesouro no céu, o problema é que ninguém vê que você está acumulando. Eu não estou vendo que a Valdeci está acumulando, que a Juliana está acumulando, a Lucélia está acumulando, a Janaína está... Ninguém está vendo. Então não é passível de análise humana, mas é o que Deus está analisando, é o que Ele está vendo. E Ele está vendo quais são os servos bons e fiéis, queridos. Ele está tendo gozo em alguns. E que a gente possa dar esse gozo para Ele. Não deixando, de novo, trabalhar como Jesus falou. Seja fiel, se dedique, honre o seu trabalho, seja responsável, se capacite, tudo isso. Mas, na hora de buscar a Deus, o seu principal alvo é crescer nele, crescer em intimidade, ser mais parecido com Jesus, ter as palavras dele movendo o seu coração. Você como marido ou esposa, mais parecido, você como filho, como pai, como amigo, onde você for, grande obra do Espírito Santo é fazer você não um investidor, não um empreendedor, não. Você ser luz do mundo e sal da terra. Amém. E que você faça boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, esse evangelho que o Senhor nos traz, isso que você ensinou, Pai, que isso possa romper todas as muralhas, todas as barreiras e penetrar no nosso coração. O Senhor diz que a semente é lançada, mas algumas caem à beira do caminho, algumas em terreno pedregoso e outras no meio dos espinhos. A Tua palavra encontra 1000 barreiras, Senhor, porque a carne milita contra o Espírito, porque a nossa ganância milita contra o Espírito, e nós precisamos do Senhor, Pai, para começar a enxergar a vida da maneira que o Senhor enxerga,
Porque a forma que os homens enxergam é detestável, não é como você vê. Então nos dá esse novo olhar, nos ajuda a ter um coração já não apenas disposto, mas predisposto a ajudar as pessoas. Quem vier até nós, fiquem surpreendidos com o quão bem recebidos eles serão, como nós vamos cuidar deles, como a igreja primitiva fazia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ajudar pessoas, a gente acumular tesouros nos céus e que a gente possa receber de Ti, Senhor, cada vez mais a unção do Teu Espírito para crescermos em intimidade. Cada um reconhecendo quem o Senhor realmente é, para nunca abandonarmos o Senhor por qualquer intempérie dessa vida. Pelo contrário, a gente sempre com o coração grato, sempre com o coração jubiloso por ter Te conhecido. Como aquele verso que diz: para aqueles que pregam a Tua palavra, como recompensa, basta o terem Te conhecido. Essa é a minha grande recompensa, Senhor. Que seja a recompensa de cada um, meu irmão. Que seja a nossa maior alegria. Um dia termos conhecido a Ti. Para aqueles que são servos dEle, basta a recompensa de um dia terem conhecido. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Em tudo, queridos, Ele vai estar com vocês. Amém. Sempre. Botar o espinho na carne, mas você vai orar e Ele vai dizer. Pode dizer ou não, mas vai estar ali dizendo: não, meu filho, minha graça vai te bastar.